Tá, então, meu nome é Marcelo Zarski e o livro com o título mais bizarro que eu já li foi Viagem pelo Ombro da Minha Jaqueta, de 95. Meu nome é Anderson Rosa, conhecido também pela alcunha de Frater Goya, e segundo Abraham Lincoln, muito deve se ler e muito deve se esquecer. O que restar é cultura. Meu Deus. Ok. Meu nome é Mário, eu já fui um leitor muito voraz, mas a internet acabou com a minha concentração e hoje em dia o que eu mais leio são HQs e gibizinhos. E é isso aí. Meu nome é Gislaine e eu adoro ler. Eu acho que o título mais estranho que eu li foi Memórias de um Cabo de Vassoura, mas não era um bom livro, era um livro infantil. Olha aí. É isso aí. Hoje estamos aqui reunidos com a Gi e com o Maurão, o vulgo Mário, para falar sobre o clube de leitura aqui de Campo Mourão. Foi uma sugestão do próprio Mário mesmo, de gravar sobre o clube, né? Sobre essa galera que se reúne para falar de livros, leitura, né? Literatura em geral. E esse clube já existe há um tempinho e a gente vai conhecer um pouquinho mais, né? Hoje eles estão como representantes oficiais dos membros fundadores do clube, né? E eles vão falar um pouquinho mais sobre o que é e como que funciona, né? Logo depois da nossa vinheta. Bom, eu não sei, Gi e Mário, eu não sei quem de vocês quer começar falando sobre, mas eu acho que era legal falar sobre o que é o clube de leitura, né? Se tem um nome, não tem, né? Eu entrei há pouco tempo no clube, então eu sou bem verdão nesse sentido. Como surgiu, como é que foi, desde quando que existe, como é que funciona? Digam aí pra gente que tá ouvindo. Certo. Bom, eu vou puxar então, tá bom, Gi? Daí você vai me ajudando. O nosso clube, ele se chama Sociedade dos Amigos Leitores, SAL para os íntimos. Esse nome foi escolhido depois de um tempo que o clube já existia. Ele começou em 2016, Gi? 2016. 2016. Pode falar. Era um projeto do SESC, que é a Viviane que coordenava a biblioteca, ela fez esse projeto para atrair leitores para a biblioteca. E quando o clube começou, eram palestras com um professor lá do departamento de letras, depois teve um professor de filosofia, e daí ela divulgou para o pessoal que gostava de leitura ir lá, sabe, se reunir para falar sobre literatura. Exatamente, daí a gente começou, era um projeto mesmo, era uma vez por semana, eu acho, né, durou um mês, acredito, e a gente falava sobre livros no geral, e tinha ali aquela intermediação dos professores e tal, e daí quando terminou o projeto, a gente ficou triste, porque a gente estava gostando muito. Porque a gente estava encontrando pessoas que tinham interesses em comum. E é um pouco difícil você ter pessoas, aquele número de pessoas que se interessam pela mesma coisa que a gente. Às vezes você tem um ou outro amigo que se interessa por leitura, mas isso é um assunto que acontece, né? Você tem um grupo de amigos que tem por vários motivos e tem um outro ali que gosta de leitura também que você consegue conversar um pouco. Ali não, era bem específico. E a gente achou que a gente tinha que continuar, né? A gente achou que tinha que continuar. E por um tempo a gente continuou no SESC mesmo, né, Gi? Sim, nós ficamos no SESC até começar as nossas leituras conjuntas. Porque já tinha essa questão de que estava difícil arrumar espaço no SESC, né? Porque de ficar reservando as salas, e daí veio a ideia do porquê que nós... Eu nem sei de quem veio essa ideia, mas por que nós não vamos... Acho que meio que foi surgindo, tipo, se a gente fizer em algum lugar,
mas a gente tinha uma resistência, a gente pensava, pô, mas será que vai dar certo? Será que vai dar bom? Onde que vai ser? Daí era uma grande discussão sobre onde vai ser. Daí um belo dia, você vai lembrar disso, eu acho, Gi, eu cheguei bem animado pra galera, que eu falei, gente, eu não sei quanto que eu posso contar dessa história, mas mas, digamos, por um determinado motivo, eu conheci o Rogério, que ele tinha um restaurante, que era o Rogers. Ele tinha um restaurantinho, que era lá na rua Piabiru e tal. Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Me deu um delay. Eu cheguei lá por outro motivo tal, e ele me chamou para conversar dentro do local do estabelecimento, e eu olhei, eu achei perfeito o local. Porque era um lugar pequenininho, aconchegante, tijolo à vista, e um monte de quadro, assim, quadro de filmes clássicos de cinema, sabe? E daí a gente conversando sobre outra coisa, mas eu de repente fiquei mais interessado no local. Falei, cara, que lugar é esse? Que lugar bacana, que lugar massa, Era tal. Era perfeito. Daí acho que no mesmo dia eu falei para todo mundo, eu não sei se teve um encontro no mesmo dia e tal, ou eu falei para todo mundo, gente, achei o lugar que é foda pra gente ir. E acho que um dia ou dois a gente já tava lá reunido. A gente já reuniu lá num clube de leitura. E era gostoso, porque ele servia caldos e vinho, né? E cervejinha. Teve uma época que teve chopp. Então, foi muito bom. Por muito tempo a gente fez nesse local, assim, a gente reunia lá. Até fechar, praticamente, né? Até fechar a gente reunia lá, assim, quase uma vez por mês, né? Era muito bom, porque era muito isoladinho, então não enchia muito, a gente podia pedir para tirar o som, né? Podia, ou pedir nossas músicas, né? A nossa trilha sonora. Era bem bacana esse espaço. Era bem bacana. Quando veio... E assim, sair do Sesc foi meio que quebrar um pouco com a formalidade do grupo. Porque enquanto era o Sesc, ficava assim, era bem legal lá. Tanto que ainda depois nós fazíamos as nossas reuniões de fim de ano lá, né? Fazia muita coisa. Então, bom, quem viu, viu. Porque daí fechou. Mas assim, continuamos fazendo. O que é o grupo, então? Acho que agora a gente pode entrar o que exatamente a gente faz. A gente tem sempre um encontro de leitura livre e outro encontro de leitura conjunta. No começo do ano a gente combina quais vão ser as leituras conjuntas. Todo mundo que vai pode dar uma sugestão, né? E daí a gente organiza para ler todos esses livros durante o ano. Então daí tem esses encontros, todo mundo lê o livro, se encontra, conversa sobre ele, sabe? Isso é muito legal. É muito bacana quando todo mundo lê o mesmo livro, e quando é um livro bom, quando é um livro que gera debate, porque a gente sempre se encontra em lugares que tem bebida. Hoje em dia a gente está se encontrando no Carpe Diem. Então todo mundo bebe muito, come muito, e a gente se anima, a gente discute, a gente briga, a gente dá soco na mesa, dedo na cara, e a gente às vezes fica meio puto, meio nervoso, mas todo mundo é muito amigo, a gente tem intimidade para fazer isso, sabe? E é muito, muito bacana. E tem as leituras livres. Fala um pouco das leituras livres, Gi. O clube começou meio que falando sobre as leituras livres. Era leitura livre no começo, era só leitura livre. Era só leitura livre, e daí veio essa ideia de vamos fazer então uma leitura conjunta? Sim, a ideia até, deixa eu só te interromper rapidão, porque a ideia foi minha, porque eu achava muito legal quando de repente duas pessoas ali tinham lido o mesmo livro. Ou três, que aconteceu em algum momento, e daí a discussão, o debate fluía muito bem. E daí eu tive a ideia, que acho que foi aceita meio logo, e a gente já estabeleceu umas regras, tipo, nada de sugerir Guerra e Paz ou Moby Dick, porque pode com o rolê, né? Então sempre a gente procura livros mais ou menos curtos, com uma certa grossura, assim.
E o pessoal abraçou a ideia e foi dando certo, e a gente gosta. No final das contas, a gente gosta muito das nossas leituras conjuntas. Já rendeu momentos maravilhosos, discussões. Teve vezes que, assim, as pessoas, a gente, alguém, chega a conclusões, ideias sobre o livro que a gente nem gostou tanto, mas de repente o livro se eleva, assim. E saem umas teorias malucas, sensacionais. Acho que o Anderson quer fazer uma pergunta. Sim, é justamente isso. Vocês leem todos os mesmos livros, ou cada um lê um livro e vocês comentam cada um sobre aquilo que leu? É isso que eu tinha ficado em dúvida ali naquele momento. Uhum. Não, mas assim, é como eu falei. Então a gente intercala. É um encontro de leitura livre, que cada um fala do livro que quiser. Cada um leva um ou mais livros que leu durante o mês, nos últimos tempos, ou até um livro antigo que gostou de ler, quer rememorar alguma coisa dos tempos passados, leva e mostra e fala. Então a gente brinca que a gente passa a concha, né? A concha, igual o Senhor das Moscas. Quando você tem a concha na mão, você precisa ser ouvido. Inclusive, Ninguém respeita. É um saco. Inclusive, eu vou desrespeitar agora. Nós não lemos o Senhor das Moscas, né, coletivo. Não lemos. Não lemos, mas a gente sempre usa esse negócio da concha. Eu tô com a concha, nunca funciona. Vamos sugerir, quem sabe o pessoal começa a respeitar. O Mário já ficou de arrumar a concha, mas eu tenho uns 2, 3 anos, essa concha ainda não apareceu. Só tem um coralzinho. Eu vou... Ah, sensacional, esse livro é maravilhoso. Vamos ler algum dia no grupo. Mas enfim, funciona assim, daí tal, cada um fala dos livros que leu, daí passa para a próxima pessoa, passa para a próxima. Já teve época que o povo estava alugando o microfone, ficando muito tempo, daí a gente estabeleceu. Não, cada um fala de um livro, daí passa para o próximo que fala de um livro. Quando rodar, se a gente quiser, tiver no clima ainda para continuar, continua. Daí fala de outro livro que trouxe, e assim vai, entendeu? Só que daí o povo tá mais sucinto ultimamente, acho que a gente meio que estocou. Daí tá todo mundo conseguindo falar de todos que traz, assim, fala rapidamente, passa pro próximo. E nesses encontros rola muita... A gente conversa sobre tudo, na verdade. Fala de um livro, daí o livro dá ideia para outra conversa, daí se o livro fala sobre violência doméstica, alguém puxa um assunto sobre violência doméstica, algum puxa outro, e daí vira, daí quando vê o que menos fala de livro, alguém tem que falar, vai, vamos voltar aí, foco. E volta, e bebe, discutem. Vamos arrumar umas plaquinhas, tipo, foco. Foco. E daí tem os encontros da leitura conjunta, entendeu, Anderson? Que tipo, como eu falei, a gente estabelece no começo do ano quais vão ser os livros, e daí fica livro tal para janeiro, livro tal para março, livro tal para outro mês. Então daí todo mundo já se programa, todo mundo vai comprando os livros, e todo mundo lê, para chegar lá no dia que todo mundo leu aquele livro. Legal. Isso. Essa questão das leituras, teve um momento em que a gente chegou a pensar em fazer só as leituras coletivas, só que não ia ficar legal. Porque é bacana, o que é legal no clube é intercalar esses momentos. Então, assim, se no encontro de janeiro nós fizemos uma leitura coletiva, então em março fica livre. Né? Tipo, fevereiro fica livre, cada um fala sobre o que está lendo, sobre o que leu, ou traz sugestão, traz ideias. Aí lá em abril vai ter uma nova leitura coletiva, para dar um espaçamento bacana, sabe? E também e para manter um pouco também dessa diversidade que o grupo tem, porque a gente tem leitores muito diferentes dentro do grupo. Sim. Sabe? Isso é muito bacana. Pessoalmente, eu mudei muito os meus hábitos de leitura ao longo do tempo no grupo. O grupo é de 2016, já tenho 7 anos. Então, assim, quando eu entrei, eu estava lendo pouco, eu tinha acabado de sair da faculdade, e daí eu vi no Facebook e pensei, cara, é uma oportunidade para eu voltar a ler mais, né? Eu vou lá ver qual que é a do grupo. E ao longo desses anos, eu li muita coisa que eu não leria, eu li que não é do meu gosto, que não é um livro que eu compraria e que eu gostei, que hoje são dos meus queridinhos favoritos que eu não empresto, sabe? Então, assim, o que é muito bacana do grupo, dessa troca, é isso. Como você vai se modelando enquanto leitor
a partir dessa contribuição dos amigos. Então é muito divertido. Porque geralmente a gente vai falar em clubes de livro, às vezes pode parecer uma coisa, que chato, né? Um monte de gente nerd junto no lugar para falar de livro. Mas é muito divertido, sabe? O grupo é legal. Bem... A gente sai da nossa zona de conforto, né? Nesses dia da leitura livre, a gente anota coisas, se interessa por coisas novas. E também na leitura conjunta é a mesma coisa. A gente também é obrigado a ler coisas que a gente normalmente não leria. O Mário foi obrigado a ler Paixão Segundo GH. Paixão Segundo GH, um livro de fluxo de pensamento, que eu odeio. Eu gostei do livro? Não. Valeu a pena? Valeu muito a pena. Porque foi muito divertido. É divertido conversar sobre o livro, discutir sobre o livro, debater o grande momento desse livro, que é uma mulher comendo algo muito nojento. Eu não vou dar o spoiler. Mas a orelha do livro deu. Um negócio chocante, mas eu não sou a orelha do livro. Eu vou ser melhor que a orelha do livro. Então, tinha uma época que tinha gente que fazia lembrancinha, que faziam faziam assim, à mão mesmo, levavam lembrancinhas, faziam marcadores e tal. Hoje em dia o povo tá meio relapso. O povo perdeu essa arte, infelizmente. Decepção. Pois é. E detalhe, vocês têm assim, vocês ficam nos clássicos, são livros aleatórios, tipo, a gente gosta de ler clássico, mas também bota lá no meio uns livros nada a ver, só pra gente ver o que descobre. Como que é a pegada? É que assim, como cada pessoa do grupo tem um gosto literário, quando a gente vai escolher os livros para leitura conjunta, cada um dá uma ideia. Eu gostaria muito de ler esse livro. A gente, assim, só pede para que os livros não sejam tão extensos mas nunca funcionou, né? Porque nós lemos desde livros com, 100 páginas até livro, agora o último que a gente está lendo aqui agora é gigante, né? Mas... não é tão gigante, é umas 230 páginas, é de boa. Eu falo que gigante é para ninguém sugerir, sabe? Como eu falei, Guerra e Paz. O Cavalo de Troia. O Cavalo de Troia. Os Miseráveis, né? Porque daí não dá conta do grupo ler, né? O Conde de Monte Cristo. Não pode. Aí já não dá. Senão vai levar o ano todo pra galera ler. Só que, assim, mas daí como cada um tem um gosto literário, cada um sugere um livro. Tem esse livro aqui que foi premiado, seria legal se nós lêssemos. Tem esse livro aqui que eu gostaria de ler, então eu vou impor para vocês ler também, e vai ser isso. Então, assim, aí tem... Como a gente tem essa questão do alternado, então tem tipo uma votação. Então, o Mário deu uma sugestão, eu dei uma sugestão, a Carol deu uma sugestão, outras pessoas que estão no grupo deram sugestões, então nós votamos em qual livro que vai ser lido naquele ano. Então, assim, é muito aleatório. Então, nós estávamos dizendo aqui, a gente leu O Filho de Mil Homens, do Walter Ugumãe, O Velho e o Mar, A Paixão Segundo GH, Memórias de Minhas Culpas Tristes, do Gabriel Garcia Marques. Então, assim, é bem variado. É variado, sim, mas você pode ver, por exemplo, que esse foi o nosso primeiro ano de leitura conjunta. Foi Memórias de Minhas Putas Tristes, do Gabriel Garcia Marques, Paixão Segundo GH, Clarice Lispector, O Velho e Mar, que foi minha sugestão esse ano, Ernest Hemingway, e O Filho de Mil Homens, Walter Ugumãe. Todo mundo sugeriu o livro mais classudo esse ano. Acho que a gente estava meio, assim, um pouquinho... Não vamos arriscar muito, né? O que todo mundo pensa, Anderson, é num livro que vai gerar uma conversa legal. Mas esse que é o critério. No segundo ano, daí já foi Fahrenheit 451, do Bradbury. Sugestão tua, né? Eu acho, Gi. Foi. A Outra Volta do Parafuso, do Henry James. Porque esse foi seu. Eu gosto de terror. E eu quis sugerir um bem clássico, mas bem clássico mesmo, que tem uma história que eu julgo interessante, porque ela é muito subjetivo, é uma coisa que você fica na dúvida. Aconteceu ou não aconteceu algo sobrenatural? É da cabeça da pessoa ou não? Eu achei interessante que ia gerar debate. Alguém sugeriu o Perfume, que é um livro um pouco mais pop, digamos. É um pouco mais pop, né? Exato, não é tão...
O Jantar Secreto também é um suspense, popzão também. Ótimo, excelente. Do autor Esse acho que brasileiro. foi a Andressa que sugeriu esse. O Andressa ou a Carol, o Jantar Secreto. Porque foi no ano que o Rafael Montes veio. Isso. E agora eu não sei quem que sugeriu o Mouse, porque eu achava que tinha sido eu. Mas esse ano eu sugeri a Outra Volta do Parafuso. Eu tive direito a 2 sugestões esse ano ou alguém sugeriu? Eu acho que outra pessoa sugeriu o Mouse, hein? Porque sempre... Eu tinha certeza que tinha sido eu, cara, porque eu queria muito que lessem uma HQ, por exemplo. Eu acho que eu devo ter influenciado alguém. Acho que eu influenciei a Priscila a escolher. E ela não tá aqui para se defender, então foi isso. Eu manipulei a Priscila. Ela escolheu o Mouse. Mas é que ela já tinha lido o Mouse, ela tinha gostado muito também. Então também gerou uma conversa foda. Foi muito foda. Ô, Maurão e Gi, por exemplo, lá, que nem você colocou, eu lembro que da última vez você levou uns quadrinhos e tal, mas, por exemplo, outro tipo de leitura, por exemplo, que nem mangá, essas coisas assim, alguém já sugeriu ou não é tanto da vibe da galera? Como que é, assim? Mangá, assim, eu nunca sugeri, eu já falei, já comentei sobre, até levei um da última vez, né? Sim. Eu nunca sugeri, porque tem quadrinhos, eu acho que ainda... Tem um preconceito, você acha? Não tem um preconceito, não. É mais a questão que eu sou mais o cara dos quadrinhos. Entendi. Então eu penso muito sobre o que sugerir no clube de leitura. E daí eu acabo sugerindo um livro. Por exemplo, esse ano eu quis sugerir, eu achei interessante sugerir um livro jornalístico. Porque a gente sempre pega literatura, né? E daí eu resolvi sugerir um livro jornalístico que a gente não leu ainda, que é O Harém de Gaddafi. Que é sobre aquele ditador. Do Muammar Gaddafi. Isso, e eles sequestram meninas, né? Ou mulheres. Trancam no harém dele, no caso. E a pessoa passa o diabo lá. Né? Uma situação muito complicada, uma situação que envolve, né, consulados e briga entre países tal, e até ninguém querer se envolver, acredito, né? Se envolver, fica aquela situação, e a gente vai ler esse livro. Então, mas eu tenho muita vontade de sugerir quadrinhos, mas eu penso assim, mas os mais fodas, eles são muito compridos, tipo Watchmen. Watchmen é compridaço. Mas a gente tá pensando, não, a gente vai realizar. O problema é a falta de tempo. O foda do Watchmen, né, que aí, assim, você indica e tem gente que lê metade só da história, porque aquela outra metade, que são o que tem entre as revistas, a pessoa não lê, ela pula. Ela pula. E eu tive uma experiência com um amigo, assim, que eu emprestei, e daí ele pulou, aí perdeu metade da história. Que amigo? Não pode. Um cara que tá aqui, acho que ele tá aqui, eu não vou falar o nome do Marcelo, fica chato, cara. Eu li, rapaz. Só que eu li depois, né? Marcelo Queresia, vamos passar por cima Vai disso. pulando assim. Deixa eu ver. Não, ele já fica me zoando porque eu não... Ele já me zoou porque eu não li Duna ainda. Aí eu falei assim, se você entrasse no clube, você ia ficar sugerindo Duna, mas não pode ser livro grande, cara. Duna é tipo uma bíblia. É verdade, é grande. Mas, não pode. Eu já até falei pra ele, Duna não vale. É que eu tava falando de quadrinhos, a gente tá com um projeto de fazer uma coisa paralela, que é a leitura de Sandman. Ah, legal. E nesse só vai quem lê o Sandman. Porque nos clubes de leitura, pode, se você não lê o livro, você pode ir. Inclusive eu fui no último. Você assiste, você conversa pelas conversas paralelas que gera, não tem problema. Ou na leitura livre, se você não leu porra nenhuma, você pode ir. A gente conversa sobre muita coisa, entendeu? Então é isso, mas Sandman não. Sandman vai ser mais controlado, é quem leu, e a gente tem que dar início a isso, né, Gi? Você já comprou, né?
Eu estou comprando aos poucos. Está comprando aos poucos, Temo. Vamos dar início. Estou ficando pobre este ano. Vamos dar início. Quase um financiamento. Pensei seriamente no consignado. Mas daí, então, respondendo a tua pergunta, tanta coisa para ler, tanta coisa para sugerir. Mangá, que é um passo a mais ainda, um negócio mais diferente, mais diferente. Que é uma leitura no outro sentido, eu ainda não sugeri. Mas talvez um dia sugira alguma coisa assim. Não tem problema nenhum. Tem mangás maravilhosos. E eu acho assim, se eu puder dar uma sugestão, eu acho que o quadrinho ele vale muito, porque afinal é um tipo de literatura, mas você podia até meio esquema subgrupos, né? Para leitura dela, coisa assim. Sim. Porque senão fica sobrecarregado também, porque eles colocam, não, vamos colocar aqui, vamos colocar mangá, que já é outro subgênero. E aí, pronto, já vira um clube que tua vida vira na leitura, né? Sim. Mas é que falta tempo, né, cara? A gente tenta abarcar o que é possível sem pirar muito, entendeu? A gente sugere alguns no começo do ano. Se são sugeridos muitos, a gente faz uma votação para escolher quais que vão ser mesmo, para dar tempo mesmo, sabe? A gente não se preocupa. Mas a gente vai tentar essa leitura paralela do Sandman. Vamos ver se vai dar certo. Isso é bem legal. Eu tenho aqui. Ô, Mário, você pode participar daí, se você quiser. Claro, eu quero sim. Todos convidados para nossa leitura. Vocês já leram, já colocaram do Gore Vidal Calqui? Gore Vidal Calqui como sugestão? Você diz? Não, eu não li esse. É um livro surpreendente. Ele não é tão grosso. E eu acho que ele é meio... eu acho que ele vai ser meio chatão, assim, que nem o Fahrenheit 451, assim, porque são livros bem de uma época, bem específica. Então, às vezes você lê... Não, é um puta livro, né? Que nem o Homem... Aquele, acho que é o Homem Desenhado. Tem uns livros que são fabulosos, né? Mas são datados, porque eles correspondem a um período ali, né? O Kerouac mesmo. Neuromancer assim, também é legal, né? Mas é meio datadão, assim. Mas, embora ele seja datado, é um puta livro. Porque, na realidade, ele meio que vai na pegada, assim... Imagine que um cara canta, assim, diz, vai acontecer tal coisa, e rola. Né? Daí, fudeu, entendeu? Porque, no geral, as histórias vão fazendo aquilo. Eles vão fazendo um clímax, né? Vai, não vai. Chega no final, foi. E acaba a história, né? Com a situação indo ou não indo, né? Certo. Tipo Matrix, vamos vencer a Matrix, vamos salvar a Zion. Aí lá no final que você vai ter a resposta, se o Neo é ou não é o Messias, se é possível ou não é salvar a Zion da Matrix. Então tudo isso são conclusões. E esse do Gore Vidal, ele meio que começa que nem o filme Amnésia. Ele começa meio que no final. Então tudo aquilo que você, no geral, é o clímax do fim, é no começo. E daí você fala, puta, e agora? Acabou a história. Porque você nunca vai ver alguém que começa pelo, né? Por exemplo, imagine começar a Matrix assim, não, realmente, Neo é capaz... ele salva a Matrix e ele é o Messias. Se você for ver, é muito difícil você pensar depois disso. Sim. E o Gore Vidal faz isso, ele começa colocando um tema puta polêmico e diz, e daí? É isso aí, e agora? Vamos pensar sobre isso. Que merda que dá daqui pra frente. Então, ele te bota assim, a cabeça explode, porque ele bota uma premissa e já mete o pé no começo do livro. Certo. Interessante. Sabe, é o que dizem, os clássicos nunca ficam datados de verdade, porque eles sempre geram discussão. Você sempre volta a ele e você descobre coisas novas, né? É isso que torna o livro assim, um clássico, digamos. Fahrenheit, como você falou, é datado em muita coisa, mas gerou discussões ótimas. Gerou muitos paralelos com a sociedade atual, já que conseguiu fazer. Muitos mesmo. Então é isso. O livro que você volta a ele, você sempre descobre coisas novas, discussões novas. Esse é o livro que entra para a história da literatura mesmo, como uma coisa permanente, né? Uma coisa a ser lembrada. Não, é que nem, por exemplo, quando eu era adolescente, tinha uma coleção de ficção chamada Perry Rhodan.
É uma ficção científica alemã. Conheço. Pô, aquilo era legal pra caralho. Hoje você lê Perry Rhodan, você fala, sério, velho? Né? Porque quase tudo que ele fala lá já aconteceu, já mudou, já não é mais nada daquilo. Então, assim, ele fica datado, continua às vezes sendo legal, mas ele fica datado pra caralho. Que é diferente, por exemplo, de um livro de fantasia, que nem Senhor dos Anéis, o próprio Guerra dos Tronos, tal, que independente dele contextualizar um período, aquilo nunca fica velho, né? A ficção científica, por exemplo, se você lê hoje o Eu, Robô, você vai dizer, cara, nossa, como o Isaac Asimov foi ingênuo, né, nas percepções dele, ou não, né? E é esse que é o problema de livros, assim, às vezes serem datados, né? Por exemplo, pensa como que seria hoje o Fahrenheit com a questão, por exemplo, dos e-books, dos Kindles da vida, guardar livros na nuvem, né? Muda pra caralho a história. Sim. Você tem que fazer outra história, né? Tem que fazer outra história. Tem uma HQ, por exemplo, que eu não li ainda, mas tenho vontade de comprar, que se chama Preferência do Sistema. É um mundo onde a memória é limitada para se guardar informações. Então existe um órgão que começa a apagar coisas, e as pessoas começam a decidir o que merece ser apagado ou não. Então as pessoas começam a apagar Shakespeare, começam a apagar Hemingway, começam a apagar Edgar Allan Poe, porque não tem espaço para aquilo e não tem mais relevância naquela sociedade do futuro. Não tem mais relevância. Supostamente não tem, entendeu? Então, é uma história, tipo um Fahrenheit, mas em outro sentido, né? Se o Bradbury tivesse vivo hoje em dia e fosse escrever uma história sobre esse tema, com certeza seria uma história totalmente diferente. Né? É de se pensar como seria. E é muito interessante você parar para pensar nesses desdobramentos, né? E assim, uma coisa que é muito foda, por exemplo, pensar até em livros ou quadrinhos, por exemplo, tem muitos livros que evocam outros livros, né? Acho que o próprio Divina Comédia acontece isso, né? Ele coloca autores, ele vai citando personagens ali que são clássicos, e isso vai, se você não tem aquele referencial, você perde, né? Empobrece a leitura, né? Então, isso é uma coisa que eu quero até trazer num episódio especial, que é associando a literatura com comida, né? Porque se você é aquilo que come, você também acaba sendo aquilo que você lê. Você sabe que eu... desculpa. Pode falar. É que você falou dessa questão da literatura com comida, eu estava pensando nisso hoje. Tem um projeto de leitura que a gente está fazendo na minha sala de aula, sou professora, e de bebês, e nós estamos lendo, né? Só que eu estava pensando sobre a questão do afetivo, porque quando você vai na origem de um leitor, você sempre tem um afetivo. Ou um apego a um professor, ou um apego à mãe, ao pai, tem sempre uma figura afetiva que influencia, né? E daí eu estava pensando assim, às vezes as famílias querem que a criança leia, só que o pai nunca abre um livro, né? Nunca abre um Kindle, nunca abre nada, texto nenhum, né? E é igual comer brócolis. Se você quer que seu filho coma brócolis, você vai ter que comer brócolis, porque você aprende vendo. Então eu fiquei pensando... por exemplo, né? Sim, você aprende por exemplo. A criança, ela aprende por imitação. Então, não, mas você tem que ler, só que você nunca abre um livro, a pessoa nunca te vê lendo. Então, assim, você falando dessa questão da comida, eu pensei que eu estava pensando nisso hoje, sobre como essa questão da influência da leitura, ela vem dessa imitação, assim como a questão da alimentação. A criança não vai comer brócolis se ela não vê a pessoa comendo, né? Sim, e isso é essencial quando você pensa no elemento transformador da leitura, porque não é apenas só a criança ver você lendo. Você pode ler livro técnico e ser uma bosta. O teu filho olhar aquilo e dizer, nunca vou ler essa merda, né? Mas, por exemplo, a troca que a leitura leva, né? Porra, você leu aquela história, cara... Um exemplo, né?
famoso Senhor dos Anéis, né? Então, por exemplo, eu li O Senhor dos Anéis em 1980. Quando saiu o livro em 2000, o filme em 2000, acho que foi 2002, a gente, que eu fui no cinema, todo mundo que tinha livro, tinha lido o livro, saiu extasiado, porque o Peter Jackson, ele pegou a descrição do livro e transformou aquilo no filme. Então, principalmente assim, a Vila dos Hobbits, as Minas Tirith e tudo aquilo lá. Então, assim, cara, sabe? Você diz assim, o cara leu, velho, sabe? Então, assim, explodiu a cabeça. Aí você saiu do cinema, você não comentava do filme, você comentava do livro. Cara, você viu como estava igual aquela cena? Entende? Então, assim, isso é uma coisa que o livro traz, né? Como é que você imagina o personagem do livro? Como é que você imagina aquela situação? Como que é? Descreva aquele local. Então, o livro tem essa possibilidade, né? E isso é fabuloso, essa troca, né? E que é o que eu acho que cativa a criança. É o que vai fazer o teu filho ser um leitor ou não. Pois né? Não é só você ficar ali olhando pro livro. Sim, Não. sim. Essa troca mesmo, esse diálogo, né? Quando eu penso desse processo mesmo meu como leitora, como que eu me formei leitora, né? Eu vejo nas histórias da minha mãe, como ela sentava e contava as histórias e construía aquilo de uma maneira interessante, como ela brincava com o livro, como o livro era um brinquedo, como ela trazia o livro como um brinquedo, como algo interessante, né? Eu tava lembrando hoje das histórias de terror do meu irmão, que ele começava na segunda, terminava na sexta. Todo dia ele contava um pouquinho, só para ouvir a gente gritar: "Ô mãe, o Gilberto tá assustando a gente". Mas no outro dia tava lá contando de novo, só para poder saber o final da história. Então, assim, esse lúdico, esse universo mágico que é a história. Eu acho que uma coisa legal do Fahrenheit é exatamente essa ideia. Porque eu acho que o livro, essa é a minha opinião de leitora, não é sobre o livro físico em si. Porque eu vou dar spoiler aqui, tem problema eu dar spoiler? Olha, o livro é de 1612. Né? Se alguém não leu Fahrenheit do mundo, até hoje a pessoa está perdida na vida. Manda spoiler, Gi. Manda spoiler. Pode mandar. É que no final, quando ele chega onde estão os evolucionários, o que eles fazem com o único livro que ele tem? Eles queimam. Porque o que importa é o conteúdo. Ou seja, ele tem que se apropriar daquele conteúdo a ponto dele próprio ser aquela história. Não é o meio físico, né? Não é o meio físico. Então, eles assim, passam eu acho... oralmente. Eles passam oralmente a leitura. Eles têm um método lá que eles lembram palavra por palavra, eles podem contar os outros. E por muito tempo, por muito tempo tem essa questão da oralidade na nossa própria tradição, né? Da por muito tempo a história era só oral, então, você imagina. A minha experiência é que meus pais liam pra mim. Eles liam gibi. Eles liam gibi da Turma da Mônica e Tio Patinhas, da Disney, Tio Patinhas. Liam pra mim. E eu pegava e eu lembrava que eles tinham me contado, eu ficava repetindo. Eu não sabia ler, mas eu abria a historinha e ficava repetindo o que eu lembrava. Eles contam. E assim começou o meu gosto por leitura, que por muito tempo foi só gibizinho. Daí eu descobri Marvel e DC, daí eu passei pra Marvel, DC. Gibis do Conan foram, acho que a coisa que começou mais literária que eu comecei a ler, porque era muito literário, sabe, os roteiros daquele Conan em preto e branco da Marvel e tal. A Espada Selvagem. A Espada Selvagem, que era mais adulta, né, uma linguagem mais rebuscada, trazia muito a adaptação do Robert Howard. E meus pais tinham muito livro em casa também. E às vezes eventualmente eu pegava algum mais curto, eu lia Edgar Allan Poe quando era criança e não entendia porra nenhuma, mas eu ficava assustado. Já tinha um clima muito forte, assim. Eu li o Gato Preto, demorei muito tempo para entender o que tinha acontecido no final do Gato Preto. Porque ele não fala, o gato ficou preso na parede. Não, ele fala de outra forma, de uma forma mais poética. Tal. E a besta, ou o Poço e o Pêndulo, né? E eu tinha aprisionado a besta junto sem perceber. Eu ficava meio assim, mas o que é isso? Tal, mas percebia o medo, o pavor dos personagens e também me pegava.
E como eu acho que eu já contei aqui no nosso episódio sobre Stephen King, o belo dia que eu peguei um livro do Stephen King para ler, daí abriu tudo. Daí abriu tudo para leitura de vários gêneros e tudo que é forma, assim. Mas essa faísca inicial dos meus pais lendo para mim foi muito importante. Isso é uma coisa que é fantástico. Eu, por exemplo, eu queria, quando eu era criança, eu fui alfabetizado entre 4 e 5 anos. Porque a expressão que eu usava para minha mãe é porque meus olhinhos não leem. Né? E daí eu fui alfabetizado em casa de tanto que eu enchi o saco da minha mãe. Então, quando eu fui pro colégio, eu já sabia ler, né? Porque sempre foi uma paixão para mim. E uma coisa que eu tenho legal aqui, pena que nesse momento o podcast é apenas áudio, deixa eu pegar aqui, quero mostrar para vocês e faço o convite que vocês venham ver ao vivo esse livro. Opa! E já fica o convite para você participar dos nossos clubes de leitura também, né, Anderson? Já está na hora, né? Isso, exatamente. Esse livro se chama Codex Serafinianus. Olha o tamanho da criança. Ele deve pesar uns 2,5 kg. Né? Ele é de um cara chamado Luigi Serafini. Procurem esse livro na internet. Só que, aqui deixa eu abrir, por exemplo, uma página que eu tenho marcada aqui. Deixa eu pôr aqui na tela para vocês verem. Eu já ouvi falar desse livro. Ninguém sabe direito o que significa esse livro. Isso, aqui é o texto aqui, para vocês olharem. Então você não consegue identificar a escrita, nada, né? Ele é todo muito psicodélico, assim. E só que o interessante desse livro é que ele é uma experiência sinestésica, porque ele não coloca nenhuma explicação no livro. Então ele é um livro que é pesado, ele tem vários estilos de ilustração, desde ilustração infantil até livro de ciências naturais, tipo aqueles livros de anatomia, coisas do gênero. E o objetivo dele é que o livro seja isso. Por quê? Porque ele quer trazer essa experiência que você estava falando dos teus pais lendo para você. Então, nem sempre você lia, mas você olhava para a história e você inventava. O que você não lembrava, você inventava. Isso. Então, o Luigi Serafini, nesse livro, ele propõe que você faça isso. O que você quer que esse livro signifique para você? E daí ele não põe explicação nenhuma, ele não põe nada, apenas desenho, um texto num alfabeto imaginado e imaginário, e aí é você que vai significar o livro. Então é uma experiência fabulosa, assim. E o papel do livro, ele tem uma textura que você vai tocando, você vai, nossa, cara, que papel legal. Aí você olha para o ilustração, porra, mas cara, que troço maluco. E aí você vai viajando no livro, né? E se ninguém me passou a perna até o momento, esse é o único exemplar que tem no Brasil, né? Então, é um livro muito legal e acho assim, eu já fiz essa experiência de dar para meus filhos pequenos para estimular eles a inventar uma história, né? O que aconteceu aqui? E daí eles ficavam inventando a história. Sim. Então é muito legal fazer essa experiência lúdica, né? Por exemplo, você está ali com criança pequena, né, Gi? Então é uma experiência muito legal. Dá um livro sem texto, sem nada e diz aí, ó, conta aí, cria a história. Você sabe que tem hoje em dia na literatura infantil muitos livros que estão vindo assim, eles vêm sem texto, tem as imagens, sabe? E daí vai uma sucessão de acontecimentos, daí no final acaba, e daí, tipo assim, se você senta com cada criança e vai fazendo, eu trabalho com os bebês, mas já trabalhei com os maiorzinhos, né?
Então eles vão fazendo construções muito diferentes, sabe? É bem interessante de ver. Eu gosto particularmente desses que são só as imagens e a criança ela vai construindo. É bem bacana. Tem muitos quadrinhos mudos também, que eu particularmente gosto bastante. Recentemente eu ouvi o Drácula, do Breccia, um autor argentino, e que é muito, muito bacana, muito legal. E umas ilustrações maravilhosas, assim, que dá vontade de enquadrar. Então, e daí você vê uma história, assim, que, pô, é mudo. Muita gente pensa, pô, o que eu vou tirar disso? Mas daí tem uma história lá super crítica ao regime fascista, né, franquista e tal. Você vê aquela coisa, você entende, você pega. Isso é muito legal, muito bacana. Esse livro que o Mário falou é tão legal que eu ainda quero roubar. Perdeu a chance. Você quer me emprestar? Empresta ele. Deixa emprestado. Eu te devolvo amanhã. Eu te devolvo amanhã. Tem um outro que o Mário me emprestou uma vez, só que eu devolvi, porque eu sou uma pessoa honesta, não deveria. Depois de uns 2 anos chorando para devolver. Não foi esses últimos. Foi um outro ainda chamado. Aqui também tem essa questão de não ter texto, que é aquele A Chegada. A Chegada. Maravilhoso. Eu não lembro o nome do autor, mas é um livro muito legal que você vai entendendo a questão do estrangeiro numa terra, sabe? Tipo, do refugiado numa terra diferente. É verdade. E tem uns desenhos bem fantasiosos, assim, os desenhos bem diferentes. E tem uns negócios bem legais que são de uma imagem maior, ele vai fazendo recortes de imagens menores, sabe? Então, enquadrando cada quadro uma imagem menor, daí vai ampliando essa imagem. É muito, muito bonito. Sim, a linguagem dos quadrinhos proporciona uma leitura totalmente diferente, assim, da literatura, né? Os desenhos, às vezes, tem pessoas que transcendem o que é o normalzinho, assim, que é muito legal. Aquele que eu te sugeri lá, Anderson, você lembra? Sim, e tá lá na minha lista de desejos, preciso comprar eles lá. Tá, os dois, né, que você recomendou estão lá. Isso mesmo. Leiam, que é interessantíssimo. Isso, eu acho legal isso que nós estamos conversando por conta dessa questão do livro não ter um texto. O texto é diferente, sabe? Porque, tipo, às vezes o quadrinho também tem o texto, né, a fala e tal. Mas esses livros especiais, especialmente, eles não têm um texto, né? Então, fica da interpretação de cada leitor. Ou seja, a gente não deixa de ser leitor nessa situação, né? Você também está lendo. Tem uma história ali, tem uma intenção do autor, tem uma intenção do leitor. Isso é muito bacana. Você tendo bagagem, você tira alguma coisa. Esse que é o lance. Exatamente. E aí é onde entra justamente a prova de que, por exemplo, o quadrinho também é literatura, porque você faz o texto a partir da imagem. E não necessariamente precisa só do texto, só o texto. Você pode olhar, por exemplo, né, eu que trabalho com o tarô, eu tenho carta do tarô que eu posso escrever um livro para você. E tudo a partir da cena que está ali, né? Então ela já vem com essa tônica, né? A proposta do tarô, por exemplo, é ser um livro, né? Só que ao invés de você ter uma enciclopédia, ele é chamado de livro do mundo, né? Ou Liber Mundi, que ele teria todo o conhecimento do mundo, só que ao invés de você ter uma Barça ali com 30 volumes, você tem 78 páginas apenas. E aí é o teu olhar que vai tirar o conteúdo dali, né? Então isso prova que a literatura não é apenas texto escrito, né? A gente tem que sair disso, porque aí é onde você vai se tocar. Por exemplo, vai dizer que Sandman não é literatura, pelo amor de Deus. Pois é. Mas essa é uma grande discussão, rendeu um episódio também. Quadrinhos, HQs, literatura ou não? Apesar de eu achar que é ultrapassada, é claro que né? Eu acho que é uma discussão que já devia ter ficado para trás. Pois é. Né? A gente já evoluiu, né, disso. Sim, com certeza. Mas várias teorias.
a gente tira coisas muito boas, assim, quando a gente discute junto, sabe? Qual foi... Nossa última leitura conjunta foi aquele livro infantil, né, Gi? Foi. Como que era o nome daquele que era? livro? Era da Ferrante. Da Ferrante. Uma Noite na Praia. Isso, da Helena Ferrante. Uma Noite na Praia. Mesmo um livro infantil, a gente tira coisas, a gente tira teorias bem interessantes, sabe, sobre o que a pessoa está querendo dizer. Teve um encontro de leitura conjunto nosso que foi sobre Sempre Vivemos no Castelo, da Shirley Jackson. Eu acho que é o meu encontro preferido. Assim, porque todos nós juntos chegamos a uma conclusão no final sobre a personagem. A gente foi juntando, sabe? A gente foi juntando uma impressão de um com a impressão do outro, com a teoria do outro, daí eu falei do nome da personagem que significava uma coisa, outra pessoa falou de uma característica da personagem que indicava aquilo também. Daí no final, cara, a gente chegou numa conclusão assim que dava um TCC, dava um trabalho de conclusão de curso sobre o livro. Se alguém ali se animasse a fazer, dava, sabe? Um negócio que eu realmente, sem falsa modéstia, eu achei que foi o momento mais particularmente genial do nosso grupo, assim. A gente chegou a uma conclusão foda. Aquele encontro foi bom, mas esse último da Noite na Praia também. É um livro infantil e as conclusões que foram sendo tiradas, assim, a respeito do que significava a praia, o varredor, a boneca. Nossa, foi uma coisa, assim, muito intensa. A gente chegou à conclusão que se tratava de um livro sobre abuso, né? Sobre abuso. Bem nas entrelinhas, porque é um livro infantil, mas você que é mais velho, você percebe uma coisa sombria ali, naquelas imagens, naquele perigo que é a bonequinha. É uma bonequinha que é abandonada para trás numa praia. E vem o varredor noturno, que leva os objetos para vender. E ele percebe que a boneca fala e ele quer roubar a voz da boneca. Da boca dele sai um anzol. Um anzol que é preso por um fio de baba, que entra na boca da boneca para roubar as palavras dela. Então, porra, como você não percebe que é uma história dela? Como você não percebe que é uma história sobre abuso, né? Lendo isso, eu achei bem pesado mesmo, realmente bem pesado. E tá tudo bem, porque história infantil, vocês sabem muito bem, os contos de fada dos irmãos Grimm sempre ensinavam uma lição e eram violentíssimos, dos irmãos Grimm, do Christian Henderson, as histórias originais, né? Violentas, sombrias pra caralho, assim. E criança gosta, né? Criança gosta de histórias assustadoras. Até como advertências, né? Até como advertência, exatamente. Até como advertência. E essa história me lembrou muito Conto de Fadas, assim, dessa questão. Então é uma das coisas legais das leituras conjuntas. A gente chega junto, porque a pessoa lê uma coisa, às vezes ela escapa a coisa dela. E a outra pessoa que lê, ela nota aquilo, ela percebe aquilo, mas outras coisas que a outra notou, ela nota ou não nota, etc. Né? Então, eu digo, se complementa, né? Um livro, às vezes, tem muitas camadas, e cada pessoa só percebe uma camada. Ou duas percebem a mesma camada, enfim. Daí, quando junta um grupo de pessoas que estão interessadas, todo mundo vai juntando as peças. E é muito legal. Acontece muito da gente não gostar do livro, mas a gente gostar da discussão, né? Como eu disse, um novo olhar sobre o livro. Você leu e não percebeu muitas coisas, mas as pessoas ali perceberam. Então, esse é um negócio muito legal do grupo de leitura. Foda pra caralho. Eu tô meio em silêncio aqui porque eu achei um PDF daquele Codex Serafianos lá e tô viajando, cara, nos desenhos que tem nessa bagaça aqui, mano. Que loucura. Eu vou mandar o link. Você faz um chazinho especial, bem gostoso, pega esse livro. Bota um Pink Floyd pra ir cantando. Bota um Pink Floyd. A Gi caiu?
Ela disse que foi Acho que ela foi pegar água. Ah, tá. Você faz o seguinte, Marcelo, você pega o disco More, do Pink Floyd, e daí vai folhando o PDF, depois a gente conversa. Que loucura, mano, esse negócio aqui. Ele parece um manual, cara, de algo. Tipo assim, ele parece meio que assim, ele tem uma imagem e como se fossem umas legendas daquela imagem, assim, sabe? Em algumas partes. O que o Anderson mostrou pra gente era um manual de como fazer um crocodilo. Meio que isso aí. Como montar um crocodilo. Assim, eu acho que é uma forma muito bem extrema de você montar um crocodilo. Mas até um tanto quanto prazerosa, mas o desfecho parece, não sei, pode não ser muito agradável. Loucura. Mas talvez seja por isso que os crocodilos têm aquele olhar, aquela boca sorridente. Você pensou nisso, Anderson? Então. Eles sempre têm um sorrisinho, né? Os dentinhos de fora. Eles assim. sempre pintam um sarcasmo ali no. Um sarcasmo, uma safadeza, né? Verdade. Um olhar de fome voraz. Muita coisa se explica ali. Tá vendo? Tá vendo como dá pra concluir muita coisa? Sim, pra caralho. Eu tô meio curioso como vai ser o nosso debate sobre o Harém de Gaddafi. Eu que arrisquei sugerir. Eu espero que seja uma discussão boa, que eu sei que é um livro que todo mundo vai ficar indignado, né? É uma história que indigna a gente. Mas eu tô curioso para ver qual vai ser o resultado. O nosso próxima leitura conjunta é Um Homem Chamado Ove. Você lembra o nome do autor, Gi? Ele é sueco, né? Ele é sueco, é um livro antigo. E tá bem divertido, assim, bem irônico. Acho que vai dar uma discussão legal também. Vai dar uma discussão legal. Frederic Backman. Até saiu um filme. A adaptação americana desse livro, com o Tom Hanks. Mas aparentemente existe um filme sueco mais antigo que é uma adaptação desse livro. Eu nunca tinha ouvido falar, mas depois que terminar de ler, vou procurar, provavelmente. Eu vi esse na Netflix, eu pensei assim, nem vou ver, porque eu quero ver o que vai acontecer no livro. Para eu poder assistir o filme e ficar falando, não é assim no livro. Eu também. A gente tem uma colega nossa que estava lá desde o começo, a Carol Paes. A gente sempre tem altas discussões sobre os livros, porque ela tem uma tendência a não gostar dos livros, mas daí participa do debate, fala e põe pontos interessantes, e daí no final, assim, é inevitável ela dizer, não, o livro cresceu para mim. Então agora você está gostando? Não, ainda odeio. Mas cresceu pra mim. A Carol gostou da Paixão Segundo o GH. Mas é aí que eu fico indignado. Como que alguém gosta de um livro inteiro de fluxo de pensamento? Meu Deus do céu, é muito chato. É só um personagem falando sem parar. Basicamente isso que é o livro de fluxo de pensamento. Um personagem sentado no mesmo lugar, pensando várias coisas. Vários nadas. Vai pensando vários nadas. Vai para outro nada, vai para outro nada, vai para outro nada. A versão em livro do Seinfeld. Não fala isso do Seinfeld. Ele que definia uma série sobre o nada. Isso era marketing. Era sobre muita coisa. Assim. Seinfeld era sobre tudo, meu amigo. Eu adoro Seinfeld. Seinfeld, sabe o que é sobre Seinfeld? Seinfeld é sobre a maldade humana, sobre a verdadeira natureza humana. Aquilo é Seinfeld, velho. Aquilo é Seinfeld. Mas se fosse vendido assim, talvez não fizesse tanto sucesso. Então... Mas eu tô sendo injusto. Não, A Paixão Segundo GH, logicamente, tem seu valor. Apenas não é um livro para mim. Não é o tipo de história para mim. Eu realmente não... É um negócio que eu não aprecio. Fluxo de pensamento? Não. É igual autoajuda, né? Autoajuda, odeio. Eu nunca li um livro de autoajuda, na verdade, eu já tenho preconceito. Eu acho que eu não preciso disso. Mas
Enfim, não sei. Quem sabe um dia eu leio algum e vai saber. Eu terminei de ler um agora. Olha Qual? aí. Qual, Gil? Como ficar... Ah, tá. Você falou desse no último encontro, inclusive. Esse não é autoajuda, é uma ironia com autoajuda. Isso aí deve ser bom. Como ficar podre de rico na Ásia emergente. Esse livro, olha, me ajudou. Ele diz assim, tem um passo a passo aqui, ó. Mude-se para a cidade grande. Tem que ir para a Ásia emergente, daí não resolve muito. Mas eu vou falar uma coisa para você. É assustador o quanto que a realidade apresentada nesse livro se parece com a nossa. Olha aí. É bem assustador, assim, como que, assim, não é, tem as suas especificidades, claro, mas basicamente o livro me dá uma sensação de uma sátira dos livros de autoajuda, daqueles no sentido como enriquecer. E daí ele frisa essa questão, né? Como ficar podre de rico na Ásia emergente. Porque, assim, livro de autoajuda, no final, para um país emergente, seja o Brasil ou seja o Paquistão, não faz o menor sentido. Porque os caminhos pelos quais a pessoa caminha para a riqueza, e digo uma riqueza verdadeira, né? Tipo, rico, podre de rico, né? É muito diferente do que ocorre em países que estão no centro do capitalismo, né? Então, mas aí outra realidade. Mas é que aí você vai ter que primeiro definir o que é riqueza verdadeira. Se você define que a riqueza verdadeira é bem material, pode ser. Então, agora, que o será autor que é? Tá falando. Né? Mas isso é tema para um outro podcast. Deixa eu aproveitar o embalo e perguntar para vocês, eu vou convidar os nossos ilustres amigos, companheiros de clube de leitura, do qual eu farei parte em algum momento, a falarem suas palavras finais, dizer como que o pessoal encontra vocês, tirando o Carpe Diem. É só você ir no Carpe Diem na sexta-feira. Aí quando tiver uma mesa cheia de gente falando nada com nada, sacudindo o livro nas mãos, é ali. Exatamente. Discutindo, Exatamente. né? Alguma sexta-feira você vai encontrar a gente lá. E a gente é barulhento. Tá? Não é um clubinho segurando um chazinho e comendo bolachinha. A gente bebe, a gente come, a gente fala alto, a gente grita, a gente perde foco. A gente discute, a gente ri, a gente dá muita risada e é muito legal. Mas assim, é um pouco complicado agora achar gente, hein? É um pouco complicado agora. O que eu poderia dizer? Eu não quero passar meu telefone. Tia, passa o teu. Tia, passa o teu. Não. Geralmente, nós temos tentado fazer os encontros esse ano na última sexta-feira de cada mês. Nem sempre coincide, mas tem dado mais ou menos certo até aqui. Por que sexta-feira? Porque é para poder beber, não é verdade? Porque o clube nada mais é do que uma desculpa para as pessoas se reunirem para beber. Exatamente, né? exatamente. Mas aí a gente não quer parecer um monte de bêbado, então nós resolvemos colocar essa questão do livro, né? Não, a gente está aqui discutindo o livro, né? Eu só tô bebendo porque a gente tá discutindo um livro. A gente tá num lugar que tem bebida, eu vou beber o quê, né? O suco tá caro, eu bebo um shot de cerveja. Olha, eu acho que se alguém tiver muito interessado, você pode começar por aqui. Vai no Instagram e digita lá Sociedade dos Amigos Leitores. Ou sal.cm. Alguma dessas coisas você vai encontrar a gente. Sal, como escreve assim mesmo, sal.cm. Daí vai encontrar, daí manda uma mensagem para alguém vai atender em algum momento. Ou faz um comentário daí na última foto. A gente vai dar uma olhada. Vamos ver se aparece alguém. Vamos ver se aparece. Algum interessado em participar. Isso, daí a gente responde. Mas deixa o seu Insta, então, também. Oh, meu Deus do céu. Será? Não sei. Não sei. Eu discuto muito política no Instagram. E eu deixo o meu Instagram fechado. Só para os amigos entrarem e verem. Então, se alguém aparece do nada, eu já penso, puta merda, é um bolsominion querendo discutir comigo. Nem vou deixar.
Mas façam isso. Eu acho que é a Carol que tem esse grupo, né, Gi? Ou a Carol ou a Priscila. É a Carol, a Pri. Daí eu vou avisar elas e falar, ó, se aparecer alguém conversando lá, dá uma prestada de atenção lá se alguém aparecer conversando, daí responde, né? Pode ser alguém interessado em participar. Olha. Então, Sim. faz isso. Esse é o caminho. Não é um caminho fácil, é tipo o mapa do tesouro. Tem seus percalços, suas dificuldades, mas a recompensa enterrada vai valer a pena. Tá É certo. tipo um clube secreto. Aí, assim, você tem que encontrar no clube. Tá É quase certo. secreto porque ninguém quer dar o seu contato, entendeu? A gente é chato. A gente é chato também. Mas quando chegar lá, faz amizade e os requisitos. Você leia e que você beba. Só isso. Pronto. Só isso já tá massa. Tá bom. Tá massa. Então, E a gente fala muito de política também. E a gente tem um viés bem de esquerda. olha. Tá? Então já aviso, assim. Já esteja avisado. Já seja avisado. Se você for de direita, tudo bem. Mas se for bolsominion, vai ser difícil pra você. Vai ser difícil, cara. Então fica o alerta. É isso aí, então. Gente, então temos um episódio. Muito obrigado, Maurão, Gi, Goya de nós que novo. agradecemos. Muito legal, muito bacana. O resto da galera do clube também, que não pôde estar aqui. E quando for... eu acho que a galera que tiver afim também de entrar em contato com o clube pode encaminhar alguma mensagem pro Bico do Corvo lá na pagininha que a gente encaminha para vocês. Beleza. Também, né? Beleza. E é isso aí. Então, um abraço. Muito obrigado a todos. Espero que todos que chegaram até aqui no final, né, possam se interessar um pouquinho mais por leitura, por, sei lá, por começar, ou quem nunca leu, ou quem, assim, é muito difícil uma pessoa que nunca leu, né? Mas, né, as pessoas que estão interessadas em ler, né? Ler faz bem, né? Ou ouvir um audiobook da vida, que seja. Que não é a mesma coisa, mas ajuda. Se você quer sair dessa vida medíocre que só lê pichação de muro, É isso aí. procure-nos. Ou comentário do Instagram. Ou fake news do Zap. Ou fake news do Zap. Exatamente. Melhore. Vamos lá. E, no mínimo é uma boa desculpa para beber. Exato. Com certeza.